Meio-dia Catarina. Oferecimento Unifique. A tecnologia nos conecta. Conta digital da nossa gente. Baixe já o app. Geração Hyundai. Sempre à frente por você. Olá, boa tarde para você. O governo de Santa Catarina suspende a vacinação contra a Covid-19 em grávidas com comorbidade. Pesquisa da Diese revela que Florianópolis tem a cesta básica mais cara do país pelo 6º mês consecutivo. Hoje é dia de dicas para repaginar os ambientes da sua casa no quadro Decore, com Natália Xavier. Esses são alguns destaques. Meio-dia Catarina, que está no ar. Santa Catarina suspendeu a aplicação de todas as vacinas contra a Covid-19 em grávidas. A informação foi confirmada pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina após a Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, recomendar suspensão imediata do imunizante da AstraZeneca em grávidas. Em nota, a DIV informou que aguarda o pronunciamento oficial do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde e da Anvisa, para assim orientar as equipes de imunização sobre a continuidade da vacinação contra a Covid-19 em gestantes. O governo informou também que até o momento não recebeu nenhuma notificação relacionada a evento adverso grave em alguma gestante que tenha recebido a vacina AstraZeneca. A vacinação das grávidas começou na semana passada em algumas cidades do estado. Não há o detalhamento de quantas grávidas já foram imunizadas e quais vacinas tomaram. Uma pesquisa realizada pelo Diese mostrou que Florianópolis tem a cesta básica mais cara entre as capitais brasileiras. O valor representa mais de 50% da renda de quem ganha um salário mínimo. R$ 634,53. Esse é o preço da cesta básica em Florianópolis, de acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. O valor é o mais alto entre as 17 capitais brasileiras que participam da pesquisa realizada pelo Diese, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. De acordo com a pesquisa, o custo médio da cesta básica de alimentos aumentou em 15 cidades entre março e abril deste ano. Os preços mais altos foram registrados em Florianópolis, São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro, com valores acima de R$ 620. Se a gente comparar o custo de abril de 2020 com abril último, o preço do conjunto dos alimentos básicos subiu em todas as capitais que fazem parte do levantamento do Diese. As maiores taxas foram observadas em Brasília, quase 25%, 24,65%, e Florianópolis com 21,14%. Os itens básicos pesquisados foram definidos pelo Decreto de Lei nº 399, de 30 de abril de 1938. Com base nesse decreto, a cesta de alimentos deve conter 13 itens, como a carne bovina, o óleo, o arroz, o feijão, entre outros. O Diese também pesquisa qual deveria ser o salário mínimo necessário para uma família com 4 pessoas. E no final dessa conta, ele deveria ser quase 5 vezes mais alto do que realmente é. E o salário mínimo necessário no mês de abril ficou em R$ 5.330,69. Ou seja, praticamente 5 vezes o salário mínimo oficial do país, o que revela o quanto o salário mínimo no Brasil está defasada. A economista Marlise Alves afirma que o valor da cesta básica em Florianópolis representa mais da metade da renda de quem ganha um salário mínimo no Brasil. O nosso salário mínimo aqui nacional é de R$ 1.100, né? Então, considerando que esse valor da cesta básica está em R$ 634,53, a gente tem um percentual de 57,68% somente para a cesta básica. É um valor realmente muito alto. O que isso implica, né? Implica que quem recebe um salário mínimo por mês, ele tem a necessidade de sobreviver. E praticamente todo o valor dele de sobrevivência vai em alimentação. As cidades onde a cesta registrou o menor custo foram Aracaju, com R$ 469,66, e Salvador, com R$ 457,56. Há uma semana, o município de Saudades, no oeste catarinense, vivia uma tragédia sem precedentes. Um homem de 18 anos, armado com uma espécie de facão,
invadiu uma escola infantil e tirou a vida de 5 pessoas. Entre elas, 3 bebês com menos de 2 anos de idade. Famílias dilaceradas, uma cidade em luto, o país perplexo com tamanha barbaridade. No último domingo, Dia das Mães, as mães dessas vítimas foram lembradas por milhões e milhões de brasileiros que se solidarizaram com a dor dessas famílias. Aí fica uma pergunta: como lidar com tamanha dor? Como ficar superando dia após dia algo que é tão difícil de se conviver? Eu convidei a psicóloga Marina Sorrentino para voltar aqui no Meio-Dia Catarina, justamente para trazer essas respostas. Marina, bem-vinda mais uma vez ao Meio-Dia Catarina. O que dizer para essas famílias que estão vivendo essa dor tão grande e tantas outras também que estão passando por situações de dor pela perda de pessoas que amam? O que dizer para essas pessoas? Boa tarde. Boa tarde, Karen. Realmente o luto é uma das maiores dores que o ser humano pode sentir, que é a dor da perda, a dor irreversível, que é uma dor que não tem como a gente fazer alguma coisa para mudar aquilo que já aconteceu, que é o luto pela morte, né? E uma das questões super importantes de enfatizar, Karen, é que a dor ela precisa ser sentida, sim. A dor da perda, a dor do luto, ela precisa ser sentida para que ela possa ser elaborada. A gente acredita dentro da psicologia numa teoria que foi baseada num estudo bem profundo com pacientes terminais e as suas famílias, de um psicólogo americano, um psiquiatra, na verdade. Ele fala que o luto tem 5 fases e que nós precisamos passar por essas 5 fases. E essas 5 fases, muitas vezes, levam até 2 anos para a aceitação, a superação e entender aquilo tudo que aconteceu. Então, agora, nesse primeiro momento, onde essas famílias estão vivenciando essa dor profunda, onde teve, né, o velório, a comoção nacional, pessoas que estão perdendo outras pessoas, familiares também, para o Covid, tem as fases do luto que elas precisam ser realizadas, elas precisam ser sentidas para que a gente possa elaborar de fato e vivenciar o luto e passar para uma nova fase, que é uma fase de aceitação. Marina, que fases seriam essas? Então, Karen, são 5 fases. Dentro das fases, a primeira fase é a negação. Negar que tudo está acontecendo, ou eu podia ter feito diferente, ou não é comigo. A negação é uma dor tão forte que eu não quero acreditar que aquilo está acontecendo. Depois, a segunda fase é a fase da raiva, da revolta, né? Muita raiva, uma raiva que é impossível controlar, mas uma raiva com relação às pessoas, ao mundo, a pessoa que cometeu essa tragédia, por exemplo, a pessoa que cometeu o ato de matar, por exemplo. Depois vem a barganha e a negociação, que é a terceira fase, que é, eu posso, de repente, fazer uma coisa diferente, eu podia ter feito diferente, eu podia ter deixado meu filho em casa, eu podia não ter matriculado naquela escola, eu podia ter feito alguma coisa diferente. E aí entra essa coisa, assim, da negociação. E aí negociar mentalmente, isso tudo são processos mentais, emocionais. E aí depois a quarta fase vem a fase da depressão, que não é uma depressão patológica, é uma depressão onde a pessoa sente de novo aquela tristeza profunda e com muita intensidade. E por último, a aceitação, que não é aceitar o que aconteceu, mas tudo bem, eu entendo o que aconteceu e que não tem nada que faça com que a pessoa que eu ame volte à vida, que volte a conviver com a gente, que volte a estar conosco. Essas são as 5 fases de superação, né? As fases que todo mundo que perde alguém passa. E isso é muito importante mesmo, passar por essas fases e, nesse momento, procurar ajuda psicológica, né, Karen? Eu sei que o pessoal lá de Saudades está recebendo, os familiares estão recebendo apoio psicológico, e isso é muito importante nesse momento. Exatamente, porque tem dores que elas são muito difíceis da gente conseguir superar sozinho, né? A gente precisa de ajuda, nem tudo a gente consegue superar sozinho, fazer sozinho, e esse tipo de sofrimento é muito bom ter um suporte para conseguir passar por essas fases, essas etapas que são necessárias
da melhor forma possível, né? Marina, obrigada pela tua participação aqui com a gente, viu? Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada. Obrigada. Vou fazer uma pausa rapidinha aqui do Meio-Dia Catarina, mas depois do intervalo tem o quadro Decore com Natália Xavier. Até já. Meio-Dia Catarina. Oferecimento